Olá, me chamo Marcos e prefiro não dizer onde isso aconteceu. Só que foi em um lugar pequeno, bem afastado da cidade grande. Se você não acredita em lobisomens, depois dessa história, bem, talvez você continue não acreditando, mas vai pensar duas vezes antes de caminhar sozinho à noite. Era uma noite fria, dessas que o vento parece sussurrar coisas ruins no seu ouvido. Eu estava voltando para casa, um caminho que fazia quase todo dia depois do trabalho. O lugar era tranquilo, só algumas casas espalhadas e muita mata ao redor. Sempre foi pacato, até aquele ano. Os primeiros sinais foram sutis. Animais domésticos sumindo, galinhas, gatos, até cachorros maiores. O pessoal da vila começou a ficar preocupado, claro. Achavam que era algum bicho selvagem, uma onça talvez, descendo do morro. Mas onça não some com um pastor alemão inteiro, né? Uma noite, voltando do bar com uns amigos, já mais tarde, ouvimos um barulho estranho na mata. Não era um animal normal, era um rosnado, um negócio gutural, que fazia a espinha gelar. Meus amigos, bêbados e corajosos, quiseram ir ver o que era. Eu, mais pé no chão, puxei eles de volta. Deixa pra lá, gente. Amanhã a gente vê isso com calma. Ainda bem que eu insisti. No dia seguinte, encontramos marcas na terra perto do lugar onde ouvimos o barulho. Marcas grandes, muito grandes, parecendo pegadas de cachorro, mas com dedos muito longos e afiados. Eram fundas, como se o bicho fosse muito pesado. Ninguém na vila tinha visto nada parecido. As coisas começaram a piorar rápido. Não era só bicho sumindo mais. Começou a ter ataque. Um vizinho encontrou o galinheiro revirado, as galinhas mortas, mas não comidas. Só mortas com marcas de mordidas horríveis, como se algo tivesse brincado com elas. E as marcas de pegadas estavam por perto, cada vez mais frequentes. O medo começou a tomar conta da vila. As pessoas trancavam as portas mais cedo, evitavam sair à noite. Eu mesmo comecei a sentir um frio na barriga quando escurecia. Comecei a levar uma espingarda velha do meu avô para o trabalho e para voltar, só por segurança. Bobagem, eu pensava, mas o medo era mais forte. Uma noite, estava eu voltando do trabalho, a lua cheia brilhando forte no céu. Um silêncio esquisito tomava conta de tudo. Um silêncio pesado, quebrado só pelo barulho dos meus passos na estrada de terra. De repente, um uivo cortou o silêncio. Um uivo longo, lancinante, que vinha da mata. Não era som de cachorro, não era som de coiote. Era um uivo selvagem, primal, que fez meu sangue gelar. Meu coração disparou. Eu apertei o passo, rezando para chegar logo em casa. O uivo veio de novo, mais perto agora. Eu olhei para trás e vi, no meio da mata, entre as árvores, 2 olhos vermelhos me encarando. Brilhavam na escuridão, fixos em mim. Não era reflexo de luz, não era bicho normal, era outra coisa. Saí correndo, desesperado. As pernas pareciam bambas, o ar faltava nos pulmões. Mas eu corria como se minha vida dependesse disso. E dependia. Olhei para trás de novo e vi. A coisa estava vindo atrás de mim. Correndo também, mas muito mais rápido. Eu ouvia o barulho dos galhos quebrando, o estrondo das patas no chão. Não era um animal correndo, era um monstro. Cheguei em casa, arrombei a porta, tranquei tudo, tranquei as janelas, tranquei até a porta do banheiro, se desse. Me joguei no chão, sem ar, suando frio, tremendo da cabeça aos pés. Peguei a espingarda, carreguei, sentei no canto da sala esperando, ouvindo. O silêncio voltou, um silêncio tenso, quebrado só pelo meu coração batendo descompassado. Comecei a ouvir passos do lado de fora. Passos pesados, arrastados, rodeando a casa. A coisa estava lá fora, me caçando. Um rangido na porta da frente. A madeira velha da porta rangeu, como se estivesse sendo forçada. Eu apontei a espingarda para a porta, as mãos tremendo tanto que quase não conseguia segurar a arma. O rangido parou. Silêncio de novo. Só que agora, um silêncio diferente. Um silêncio esperando.
De repente, um estrondo na janela da sala. Vidro quebrando, estilhaços voando para todo lado. Antes que eu pudesse reagir, uma mão enorme, peluda, com garras longas e afiadas, surgiu na janela. Rasgou a cortina, agarrou na moldura da janela, se puxando para dentro. Um rugido animalesco encheu a sala. A coisa pulou para dentro, e eu vi. Na luz fraca da sala, a criatura se revelou. Era grande, muito grande, mais alto que eu, peludo, com cara de lobo, mas andando em duas patas como um homem. Os olhos vermelhos fixos em mim, dentes enormes à mostra, babando. Um lobisomem. Não tinha outro nome para aquilo. Gunshot less the seconds and no told the by the seconds. That's friends in this dude in fight and no told got a gang at Orbis. There's the trees that buy it down in the control. Well, we evacuate businesses to that by. It higgs all the talkers of one fully on. Never got be tries or so today. Well. Sem pensar duas vezes, apertei o gatilho. O tiro ecoou pela casa, a criatura cambaleou para trás, urrando de dor e raiva. Não caiu, mas recuou, pulando de volta pela janela quebrada, sumindo na escuridão da noite. Eu fiquei ali parado, sem respirar, com a espingarda ainda apontada para a janela. O silêncio se fez de novo. Um silêncio total, como se nada tivesse acontecido. Mas o buraco na janela, o cheiro de pólvora no ar, a adrenalina correndo nas minhas veias, tudo gritava que tinha acontecido. E tinha sido real. No dia seguinte amanheceu um dia normal, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. O sol brilhava, os passarinhos cantavam, mas eu não conseguia esquecer os olhos vermelhos, o rugido, as garras. Saí de casa com cuidado, a espingarda na mão. Fui ver a janela quebrada. Lá fora, na terra, marcas de pegadas enormes misturadas com sangue. Sangue escuro, quase preto. As pegadas sumiam na mata. A vila inteira ficou sabendo do que aconteceu. Ninguém acreditou em lobisomem, claro. Disseram que eu estava bêbado, que tinha sonhado, que era coisa da minha cabeça. Mas alguns viram as pegadas, viram o buraco na janela, viram meu medo e começaram a sussurrar. Sussurrar sobre lendas antigas, sobre coisas que aconteciam nos tempos dos nossos avós, sobre a lua cheia e a maldição. Eu me mudei da vila pouco tempo depois. Não aguentei o medo, o silêncio, os olhares desconfiados. Mas de vez em quando a lua cheia está no céu e o vento uiva lá fora, eu me lembro dos olhos vermelhos na escuridão. E sei que lá naquela vila, naquela noite, eu vi o lobisomem. E ele me viu também. E eu sei lá no fundo que ele ainda está por aí, esperando a próxima lua cheia. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Meu nome é André e prefiro não dizer onde tudo isso aconteceu, mas aconteceu. Você já sentiu aquele arrepio na espinha? Não por frio, mas por ter a certeza de que algo está te observando, mesmo quando não tem ninguém por perto? Foi assim que tudo começou para mim. Uma sensação constante de ser vigiado, como se olhos invisíveis me acompanhassem em cada passo que dava. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, sabe como é? A gente inventa cada coisa. Morava em uma cidade pequena, dessas que todo mundo conhece todo mundo, e nunca tinha tido motivos para me sentir inseguro. Mas essa sensação foi crescendo, se tornando mais forte a cada dia, principalmente à noite. Era como se a escuridão trouxesse consigo algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava em alerta constante. Comecei a notar coisas estranhas. Sons na floresta perto de casa que antes não existiam, uivos longínquos que me faziam gelar o sangue e pegadas enormes na lama perto do rio. Pegadas que definitivamente não eram de cachorro nem de urso. Eram grandes demais, com dedos alongados e marcas de garras que me fizeram questionar se eu estava realmente sozinho naquela região. Lembro de uma noite em particular, estava voltando do trabalho, já era tarde, e a rua estava completamente deserta. O silêncio era quase ensurdecedor. Só se ouvia o barulho dos meus próprios passos e o vento nas árvores. De repente, ouvi um rosnado baixo vindo de um beco escuro. Parei na hora,
o coração disparado, e tentei enxergar na escuridão, mas não consegui ver nada. O rosnado se repetiu, mais alto agora, e senti um cheiro forte, um cheiro animalesco, quase pútrido, que me embrulhou o estômago. Acelerei o passo, quase correndo, e virei à esquina, rezando para que aquilo não me seguisse. Olhei para trás algumas vezes, mas não vi nada, só as sombras dançando na rua vazia. Cheguei em casa em um misto de pânico e alívio. Tranquei todas as portas e janelas e fiquei sentado no escuro, ouvindo cada ruído, esperando que o dia amanhecesse logo. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Os ataques a animais começaram. Primeiro foram galinhas, depois ovelhas e, finalmente, um cachorro da vizinhança sumiu. As pessoas começaram a ficar assustadas. Comentavam sobre um animal selvagem solto na região, talvez um lobo grande ou um cão selvagem. Mas eu sabia que não era nada disso. Eu sentia lá no fundo que era algo muito pior. Comecei a pesquisar na internet, buscando por ataques de animais estranhos, por lendas locais, por qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Foi aí que eu encontrei histórias antigas, contos de terror que minha avó me contava quando eu era criança, lendas sobre lobisomens. No início, ri da ideia. Achei ridículo pensar em criaturas assim. Mas quanto mais eu pesquisava, mais as peças começavam a se encaixar. As pegadas, os uivos, os rosnados, o cheiro, os ataques, tudo apontava para a mesma coisa. Uma noite, decidi que precisava ter certeza. Peguei minha câmera, uma lanterna potente e me embrenhei na floresta. Queria encontrar o que quer que estivesse aterrorizando a cidade. Queria ver com meus próprios olhos para poder acreditar. Fui seguindo trilhas de animais, prestando atenção a cada som, cada movimento nas sombras. O medo era paralisante, mas a curiosidade e a necessidade de respostas eram ainda maiores. Andei por horas, até que cheguei a uma clareira. A lua cheia iluminava o local, criando sombras longas e distorcidas. De repente, ouvi um barulho atrás de mim, um galho quebrando. Virei rapidamente, apontando a lanterna na direção do som. E então eu vi. Não era um animal, não era um homem. Era algo entre os dois, uma criatura monstruosa, alta e musculosa, coberta de pelos escuros, com olhos vermelhos brilhantes que me encaravam com fúria. Era um lobisomem, não havia outra explicação. A criatura rosnou para mim, mostrando dentes afiados e garras enormes. Senti o medo me consumir por completo, as pernas tremerem, a garganta seca. Tentei correr, mas era tarde demais. A criatura avançou em minha direção, rápida como um raio. Lembro de cair, de sentir o impacto da criatura sobre mim, do bafo quente e fedido em meu rosto, das garras rasgando minha roupa e minha pele. Gritei com toda a força dos meus pulmões, mas sabia que ninguém me ouviria ali, no meio da floresta, naquela noite escura e silenciosa. Lutei, tentei me defender, mas era inútil. A criatura era muito forte, muito ágil. Senti suas presas cravarem em meu braço, a dor lancinante, o sangue quente escorrendo. Pensei que seria meu fim, que eu morreria ali, dilacerado por aquela aberração. De repente, um estrondo. Um tiro ecoou pela floresta, assustando a criatura. Ela hesitou, me largou por um instante e olhou em direção ao som. Aproveitei a chance, rolei para o lado e me levantei cambaleando. Vi um homem correndo em nossa direção, com uma espingarda nas mãos. Era o velho Elias, um caçador que morava perto da floresta. Elias atirou novamente e acertou a criatura de raspão. O lobisomem urrou de dor e raiva e se virou para Elias. Os dois se encararam por alguns segundos, uma batalha silenciosa travada no olhar. Então, para minha surpresa, a criatura recuou, correu para dentro da floresta e desapareceu na escuridão. Elias se aproximou de mim, me ajudou a levantar e me levou para casa. Cuidou dos meus ferimentos, me deu abrigo e me ouviu contar tudo o que havia acontecido. Ele acreditou em mim. Ele sabia o que eram lobisomens. Ele já tinha visto coisas assim antes. Me contou histórias antigas, histórias de sua família,
de gerações de caçadores que lutavam contra essas criaturas. Passei a noite na casa de Elias, tremendo de frio e medo, mas também sentindo um fio de esperança. Sabia que não estava sozinho nessa luta, que havia alguém que entendia o que estava acontecendo e que sabia como lidar com aquilo. No dia seguinte, Elias e eu voltamos para a floresta. Procuramos pistas, rastreamos a criatura. Encontramos sangue, pelos escuros e pegadas enormes que nos levaram até uma caverna escondida no meio da mata. Entramos na caverna com cuidado, armados e preparados para o pior. O cheiro era insuportável, uma mistura de carne podre e animal selvagem. No fundo da caverna, encontramos um corpo humano ou o que restava dele, dilacerado e irreconhecível. E ao lado do corpo, uma roupa rasgada e um pedaço de um documento de identidade. O nome na carteira era... Prefiro não dizer quem era, mas era alguém conhecido da cidade. Entendemos então o que havia acontecido. O lobisomem era alguém que conhecíamos, alguém que vivia entre nós, disfarçado de pessoa normal durante o dia e se transformava em monstro à noite. A partir daquele dia, a nossa vida mudou para sempre. Começamos uma caçada, junto com outros moradores da cidade que também acreditaram em nós. Foi uma luta longa e sangrenta, cheia de perigos e de momentos de puro terror. Não vou entrar em detalhes sobre a caçada, sobre os métodos que usamos, sobre as perdas que sofremos. Só posso dizer que, depois de muito tempo, conseguimos acabar com o lobisomem. Mas o medo, a sensação de perigo constante, a lembrança daquela noite na floresta, tudo isso ficou marcado em mim para sempre. E até hoje, quando a lua cheia surge no céu, eu ainda sinto um arrepio na espinha. E me pergunto se realmente acabamos com todos eles. Ou se ainda existe algum lobisomem à espreita, esperando a próxima noite escura para atacar. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.